Em 1492, Cristóvão Colombo chegou a Cuba. Na sequência, a Espanha colonizou a região, especializada a partir do século XVI no cultivo de cana-de-açúcar com utilização de mão de obra escrava. Após 2 tentativas de se tornar independente, Cuba passou a ser domínio dos Estados Unidos, que ocuparam militarmente a ilha em 1898. Os estadunidenses dominaram Cuba até 1902, ano em que um tratado de independência permitiu que o país voltasse a ter a própria Constituição. No entanto, a Emenda Platt, uma alteração na Constituição, restringiu a autonomia cubana até 1934. Essa emenda permitia que os Estados Unidos interviessem na ilha quando julgassem necessário. Em 1933, Fulgêncio Batista liderou um golpe que derrubou o governo. Em 1952, por meio de outro golpe, teve início o governo ditatorial de Batista. Fidel Castro era um jovem advogado quando liderou a primeira tentativa de derrubar Batista, em 1953. Os sobreviventes do movimento foram presos e exilados no México. No exílio, Fidel e seu irmão Raul Castro conheceram Ernesto Che Guevara. De volta a Cuba, os 3 organizaram uma guerrilha que derrubou Batista em 1959. As medidas econômicas, políticas e sociais promovidas por Fidel Castro desagradaram os Estados Unidos, que impuseram um bloqueio econômico impedindo que seus aliados importassem produtos de Cuba ou exportassem produtos para a ilha. Fidel Castro aproximou-se da União Soviética, que se tornou grande parceira comercial da ilha, comprando produtos cubanos por preços superiores aos de mercado. Com o fim da União Soviética em 1991, Cuba sentiu os efeitos do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. A fome e a pobreza atingiram a população cubana, aumentando a emigração. O investimento no turismo ajudou a reconstruir a economia cubana, assim como parcerias com empresas e governos estrangeiros, como o Canadá e o Brasil, que investe no Porto Mariel. Nos últimos anos, a Venezuela tornou-se uma grande parceira comercial de Cuba, vendendo petróleo por um preço inferior ao de mercado para a ilha, que desde 2008 é comandada por Raul Castro. A economia de Cuba depende do turismo e da exportação da cana-de-açúcar, tabaco e frutas, além da pesca. A cana foi introduzida na época colonial, tornando-se a principal fonte de renda do país durante séculos. Sua produção, no entanto, está em queda desde o fim da parceria com a União Soviética. No auge da crise, em 2010, Cuba produziu aproximadamente 1 milhão de toneladas de açúcar. O número contrasta com a produção de 1990, de cerca de 8 milhões de toneladas. Enquanto uma parte do tabaco cubano é exportada, outra é utilizada na produção de charutos, que emprega muitos trabalhadores. Cuba também é um dos maiores produtores de níquel do mundo. Em 2013, a produção do mineral utilizado na fabricação de aço inoxidável foi estimada em 62 milhões de toneladas. O governo cubano calcula que nas minas localizadas na região da cidade de Moa há reservas de níquel e cobalto correspondentes a 1/3 do que existe no mundo todo. Os principais parceiros comerciais de Cuba são Canadá, China, Venezuela e países da União Europeia. Após a crise econômica causada pelo fim da União Soviética, Cuba encontrou no turismo a principal fonte de renda e uma alternativa para voltar a crescer. Em 2012, Cuba recebeu 2,8 milhões de turistas do mundo inteiro,
As principais atrações turísticas de Cuba são as belas praias, as construções históricas e a cultura popular. Os turistas são atraídos também pela possibilidade de conhecer a única nação do continente americano a adotar o socialismo. A capital de Cuba, Havana, é a maior cidade do país, com mais de 2 milhões de habitantes. Sua produção cultural é rica e diversificada, destacando-se na música, na dança e no cinema. Havana possui uma das melhores companhias de balé do mundo. A cidade é sede de um festival anual da dança, além de outros de jazz e cinema. O centro histórico da capital cubana, conhecido como Havana Velha, foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982. Havana Velha é cheia de construções barrocas e neoclássicas. Seus prédios residenciais apresentam semelhanças entre si, com pátios internos e sacadas com grades de ferro. A música é uma importante parte da cultura cubana. A rumba e a conga são os estilos musicais dançantes que refletem bem a fusão dos tambores africanos com as canções espanholas. Os cubanos também são conhecidos pelos ritmos modernos como o mambo, outro estilo dançante, e o jazz, fruto da influência dos Estados Unidos na ilha no início do século XX. O cinema é um setor cultural estratégico para o governo cubano. A era de ouro do cinema cubano aconteceu nos anos 1960, com as produções do gênero novo cinema latino-americano. A Escola Internacional de Cinema, Televisão e Vídeo de Cuba é uma das mais respeitadas instituições de ensino do mundo. Grandes diretores e pensadores do cinema formam-se nessa escola.